Pessoas! E aí, tudo em paz? Bacana, eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui para continuar essa série do contraponto. A gente já estudou algumas coisas do contraponto e a gente viu que a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado com as consonâncias perfeitas, ou seja, as quintas e oitavas, tá? Tudo que eu falar aqui agora também se aplica ao uníssono, mas é claro que não é muito comum a gente dobrar a mesma nota, a gente fazer o uníssono durante o nosso contraponto, certo? Então, isso vale também para o uníssono, mas a gente aborda como quintas e oitavas, tá? Então, paralelismo de quintas e oitavas é aquela coisa assim que o professor mais detona no aluno. Por quê? Porque é o mais básico, certo? O que é que não pode acontecer? Duas quintas juntas, duas oitavas juntas, tá? Agora a gente vai ver aqui nesse vídeo que o junto não necessariamente precisa ser uma nota vizinha da outra. Quando a gente vai chegando no contraponto da terceira espécie, por exemplo, que a gente tem aquelas quatro notinhas contra uma do cantos firmes, a gente vai ver que pode existir também a possibilidade da gente ter o paralelismo de quintas e oitavas, tá? Então a gente precisa estar bem atento a isso aí, beleza? É só ficar ligado nos intervalos, ok? Como sempre, aqui embaixo no link você tem o link, né? Aqui embaixo na descrição você tem o link para ir para a minha página e lá você tem todas essas informações que você vai ver aqui no vídeo de forma estruturada e clicando e possivelmente vendo as outras aulas se você ainda não assistiu. Então, vamos nessa. Como eu falei, as quintas e oitavas a gente não pode jamais, em hipótese alguma, ter dois desses intervalos consecutivos, tá? Então, praticamente todos esses exemplos que eu vou mostrar aqui agora são exemplos do que a gente não deve fazer, que fique bem claro isso, ok? Então vamos aqui, ó. No primeiro exemplo que eu vou colocar, a gente tem aqui duas oitavas consecutivas. Então eu tenho esse intervalo aqui, ó. Oitava e depois oitava novamente. Não posso fazer isso, não posso fazer isso. Próximo exemplo que eu tenho aqui, duas quintas consecutivas. A gente chama de quintas paralelas. Por quê? Porque teve um movimento paralelo aí. As duas vozes, nesse caso aí, desceram paralelamente. Ó as quintas paralelas aqui. Certo? Por que que isso não pode acontecer, Carlinhos? Essa informação eu vou passar aqui no vídeo, tá? Não coloquei lá no site porque eu me comprometi a fazer o site muito baseado no que o Fux estava dizendo. E essa informação aqui é de pesquisa minha, tá? O que é que acontece? Esteticamente, houve um período muito grande onde se trabalhava como a condução de vozes apenas com o paralelismo, tá? Então, era o que se chamava de organum ou órganum paralelo, tá? Se a gente tinha essa melodia aqui, por muito tempo o acompanhamento natural, certo? A condução de voz, da abertura da voz natural para isso aqui, era justamente quinta paralela, e também oitava paralela. Certo? Então, quando se busca romper com essa estética do paralelismo, essa história da quinta e da oitava paralela é a primeira coisa que eles cortam. Claro, tem a ver também aqui com a seguinte situação. A consonância perfeita, ou seja, a quinta e a oitava, ela, na verdade, ela não deixa explícita uma harmonia. Por exemplo, eu toco isso aqui, a gente não tem como saber se isso aqui é, por exemplo, maior ou menor. A partir do momento que eu coloco uma terça ou uma sexta, maior, menor. Mas só com isso aqui, pode ser tanto maior, se eu acrescentar essa terça, como pode ser menor, se eu acrescentar essa terça, ok? Então,
Esses são os motivos da gente não poder usar quintas e oitavas paralelas, ou seja, sucessivamente, ok? Continuando aqui, como eu falei, as notas intermediárias, elas não necessariamente eliminam a quinta e a oitava paralela. Nesse exemplo aqui, o que é que a gente está vendo? A gente tem, na mudança de compasso, a gente tem duas quintas. A gente tem no início aí, esse intervalo Ré, Lá, e no início do compasso seguinte, a gente tem esse intervalo aqui, Sol, Ré. Os dois são uma quinta. Carlinhos, mas teve aí no meio uma série de notas aí que isso não quebrou a quinta? Não. Nesse caso aqui, pelo fato de ter no tempo forte, na mudança do compasso, não mudou, tá? Não eliminou. Então, isso aqui que está escrito também está errado. Só o exemplo para a gente ouvir. Beleza? Então, cuidado, muito cuidado com quintas e oitavas paralelas. Lembra que a única regra que o Fuchs fala é a gente não pode atingir a consonância perfeita por movimento direto. Essa é a regra de ouro dele. Na verdade, no livro dele ele fala 4 regras, mas que se a gente sai analisando, estudando, ele chega a essa única conclusão. Você não pode fazer um movimento direto para atingir uma consonância perfeita. Lembrando, o movimento direto é aquele que a gente vai no mesmo sentido. Então, olha o que acontece aqui. Por que não pode isso? Porque existe, na verdade, a ideia da quinta oculta. Olha o que acontece. Como está escrito aqui para mim, eu tenho uma terça e depois eu tenho uma quinta. Beleza? Ó. Pela regra já de Fuchs, isso aqui está errado. Eu alcancei um intervalo de quinta com as duas vozes se movimentando descendentemente. Então, vou explicar agora por que isso está errado, que é justamente a história da quinta oculta. Então, ó. Certo? A representação de um complemento de voz para esse exemplo aqui seria justamente isso que está escrito aí embaixo do quinta oculta, que seria isso aqui, ó. Então a gente tem aqui essa quinta aqui, que na verdade ela não está escrita aí, mas soa para os estudiosos, quando eles começaram a ditar as regras, é como se isso acontecesse, essa quinta oculta caminhando para essa quinta, que é a quinta real. Então é por causa disso que a gente não pode usar o movimento direto para chegar nem em quintas, nem em oitavas. Eu estou mostrando aqui alguns exemplos de quinta, alguns exemplos de oitava, mas tudo isso que eu estou falando se aplica a quintas e oitavas e também, claro, ao uníssono. Beleza? E tem uma última coisa interessante aqui, que é o paralelismo por movimento contrário, tá? Eu também não posso fazer, mesmo que atingindo a consonância perfeita por movimento contrário, se antes eu já tive a mesma consonância perfeita. Olha o caso aqui, eu tenho uma quinta e por movimento contrário, a voz superior subiu e a voz inferior desceu, eu tive outra quinta. Isso também não é legal, isso também não é permitido, tá? Mas Carlinhos, mas a gente saiu de uma quinta e chegamos em outra quinta por movimento contrário. Qual é o problema disso aí? A ausência de harmonia, certo? Mesma coisa seria para a oitava. Esse caso aqui ele é extremo, porque na verdade eu extrapolo aqui nesse exemplo o limite de uma oitava. Tá? Nos meus contrapontos, eu devo sempre procurar o limite de uma oitava. Se eu passar, se eu chegar numa décima, uma coisa assim, isso deve ser por um momento breve, não deve ser uma coisa muito longa. Mas claro, isso eu estou falando de um contraponto a duas vozes. Quando eu começar a trabalhar com 3, com 4 vozes, isso aqui já começa a ser mais plausível, tá? Então, cuidado quando você sai, principalmente se você estiver trabalhando nas vozes extremas, soprano e baixo.
tá? Então, muito cuidado com as quintas paralelas, mesmo quando elas vão para sentidos opostos, uma voz subiu e a outra voz desceu, tentando entender aqui no vídeo como é que vai ficar isso aqui, assim, assim, assim. Uma voz subiu, uma voz desceu. Isso também é ruim, beleza? Próximo vídeo aqui do contraponto já vai ser o contraponto da terceira espécie. Já estou terminando de organizar os exemplos e os exercícios. Esse vídeo aqui, claro, não vai ter exercício, porque é só para chamar a atenção das quintas e oitavas. E você já tem muitos exemplos aí, muitos exercícios nos vídeos anteriores para poder praticar. Contraponto vai muito disso, de você conhecer, reconhecer o intervalo ali, conhecer o intervalo e aplicar essas regras. As regras são poucas, tá? Não são muitas regras. No contraponto da terceira espécie, a gente já vai colocar mais algumas regras que vão ser somadas àquelas que já vem valendo. Então é sempre acrescentando um pouquinho mais, beleza? Calor aqui em Salvador, Bahia, beleza? Então é isso, vou finalizando por aqui. Se você curtiu, divulga esse material. Aqui embaixo na descrição você tem o link para minha página, que lá você vai ter tudo isso bem estruturado aqui lá na web e fica fácil de acompanhar tudo, beleza? Brigadíssimo, forte abraço, até a próxima. Vou botar o vídeo para renderizar aqui, vou dar um mergulho ali na praia porque o calor tá forte. Um abração.